Pastor Flávio Brasil, os 7 tipos de silêncio. Os 7 tipos de silêncio. Que você possa compreender as Escrituras de uma forma diferenciada no nome de Jesus. Confira o texto básico para esta mensagem. Quando Jacó ouviu que Siquém desonrara sua filha Diná, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se Jacó até que viesse. Gênesis, capítulo de número 34, versículo de número 5. Então, nós percebemos nesse texto que Jacó possuía uma filha chamada Diná. E a Bíblia diz que Diná saiu para ver as mulheres daquela região. Só que um homem chamado Siquém, ele ficou apaixonado por Diná. Só que ele a violentou. A Bíblia diz que ele humilhou Diná. Então, quando Jacó soube que a sua filha foi violentada, a Bíblia diz que ele se calou. Jacó tinha todo motivo para promover uma vingança. Só que a Bíblia diz que ele se calou. Calou-se Jacó, até que os seus filhos viessem do campo, porque os seus filhos estavam cuidando dos animais. Jacó não chamou os seus filhos na mesma hora que soube do acontecimento. A Bíblia diz que ele se calou. Então nós temos aqui o primeiro tipo de silêncio. O silêncio para evitar consequências. Pois a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo de número 19, versículo de número 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A Bíblia também fala em Provérbios 25, versículo de número 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, queridos, nós iremos demonstrar agora o segundo tipo de silêncio. É o silêncio como um ato de inteligência. A Bíblia diz que Siquém, ele era filho de Amor. Amor significa asno. Então, naquele momento tão crucial, um momento de uma circunstância difícil, Jacó guardou silêncio, Jacó se calou, pois o silêncio é um ato de inteligência. O silêncio é a melhor resposta para burro. Jacó se calou diante de Amor. O terceiro tipo de silêncio é o silêncio quando nós ficamos em público, mas no particular falamos muito. Tem muitas pessoas que no público ele fica em silêncio, mas no particular ele é uma tesoura. A Bíblia diz que Simeão e Levi, eles concordaram com a aliança que o seu pai estava fazendo com Amor, que os filhos de Amor iriam participar da circuncisão. Naquele momento que eles estavam reunidos, as duas famílias, a família de Jacó e a família de Amor, Simeão e Levi concordaram com aquele ato. Só que no particular eles falaram muito. A Bíblia diz em Gênesis 49, versículo de número 6, que no seu secreto conselho, então Simeão e Levi concordaram publicamente com aquela aliança. Eles ficaram em silêncio no público, mas no particular eles estavam arquitetando matar aquelas famílias. Então, o terceiro tipo de silêncio é o silêncio fingido, porque tem muitas pessoas que fazem isso, fingem que estão concordando, mas na verdade elas não estão concordando com as alianças. Simeão e Levi no público ficaram em silêncio, mas no particular eles estavam falando e arquitetando o seu projeto maligno. O quarto tipo de silêncio é o silêncio quando nós não temos a oportunidade de falar. A Bíblia diz, nesse texto que nós lemos, que Diná, ela foi violentada. E nós vemos nesse texto que todos falam. Jacó fala, os filhos de Jacó falam, Amor fala, Siquém fala, todos falam, menos Diná. Diná significa julgamento. Diná significa julgada. Então, o quarto tipo de silêncio é quando não nos dão a oportunidade de falar. É o silêncio obrigatório.
Todos falaram, menos Diná. Então, o quarto tipo de silêncio é quando você não tem a opção de falar. Diná, ela não teve a oportunidade de falar. O quinto tipo de silêncio está registrado em Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 63. A Bíblia diz que os servos do sumo sacerdote prenderam Jesus e o sumo sacerdote conseguiu 2 testemunhas para oporem contra Jesus. E o sumo sacerdote insistiu que Jesus falasse contra as 2 testemunhas, mas a Bíblia diz que Jesus guardou o silêncio. Às vezes nós queremos que Jesus fale, né? Mas quando ele guarda silêncio, às vezes nos machuca. O quinto tipo de silêncio é quando Jesus fica em silêncio. Quando nós queremos que ele fale, mas ele fica em silêncio. Para cumprir a profecia de Isaías, como uma ovelha muda, ele foi diante dos seus tosqueadores. O silêncio de Jesus, ele nos ensina que as coisas não são feitas segundo a nossa vontade e também nos ensina que ele é soberano. O sexto tipo de silêncio é quando Deus manda nós ficarmos em silêncio. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo de número 14, que os filhos de Israel estavam saindo do Egito, só que eles ficaram de frente para o Mar Vermelho e atrás deles estava um faraó com seus 600 homens. Eles estavam praticamente no beco sem saída. E a Bíblia diz que os filhos de Israel começaram a murmurar. E então Moisés disse assim: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quando nós estamos num beco sem saída, em Pierote, nós devemos ficar em silêncio para o nosso Deus operar. Pois num beco sem saída, o homem se cala e Deus começa a operar. No beco sem saída, nós temos que lembrar do Salmo 46, versículo de número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O sétimo tipo de silêncio está registrado em Apocalipse, capítulo de número 8, que fala que houve silêncio do céu por meia hora. Esse silêncio é um silêncio de suspense, é um silêncio que o julgamento da humanidade vai se agravar, porque os selos terminam e as trombetas começam a tocar. Houve silêncio no céu, pois os anjos eles ficam estáticos, olhando o Cordeiro abrir o 7º selo. E as orações dos santos vão ser misturadas com fogo do altar e vão ser jogadas na terra, e haverá trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Esse 7º tipo de silêncio nos mostra a fidelidade de Deus, que Deus não somente ouve as nossas orações, mas também Ele guarda as nossas orações, e vai chegar um momento em que as nossas orações vão ser úteis no julgamento da terra. Amém.